Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este livro, uma novela que chama-se A Travessia de Eva, do autor Pierre Péju. Este livro foi publicado aqui no Brasil no ano de 2005 pela editora Bertrand Brasil. Bem, pessoal, este livro vai trazer um pouco pra gente sobre a história dos três personagens principais. Nós temos a Thérèse, a Eva e nós temos também o Etienne Vollard. Então, o Péju, ele vai trazer um pouco pra gente sobre essa característica que qualquer um de nós pode passar na vida. Ele vai tratar então a respeito da solidão, da solitude, vai tratar sobre lidar com os próprios pensamentos, lidar com a solidão, de estar sozinho, de estar mesmo acompanhado e se sentir sozinho. Este livro vai trazer um pouco pra gente sobre a necessidade que muitas vezes, ou se não de todas as vezes, que nós temos das outras pessoas, de sermos amados, de sermos aceitos, de sermos compreendidos ao longo da nossa caminhada durante toda a nossa vida. E ter pessoas ao nosso lado que nos compreendem, que gostem realmente da gente como nós somos é extremamente importante. Esse livro vai trazer muito disso pra gente. Aqui então a gente tem esses três personagens que o Péju vai nos envolvendo então na trama, nos envolvendo nesse enredo pra gente poder estar conhecendo um pouco mais esses personagens, para que ele vai destrinchando então os aspectos, os pontos que são importantes que ele quer então passar para nós leitores. Então aqui nós temos o Etienne Vollard, que ele é um livreiro, né? Ele tem uma livraria barra sebo e ele faz negociações com os livros, ele compra, ele vende e ele tem um grande fluxo de clientes, de leitores também. E o interessante aqui do Etienne Vollard é que ele gosta muito de livros. Ele não trata o seu negócio somente como um negócio, visando apenas, né, o dinheiro financeiro, que esse é o objetivo, né, de qualquer empresa. Mas ele gosta mesmo bastante de fazer leituras, ele é um leitor apaixonado. E aqui a gente tem também, na infância dele, ele procurou nos livros um escape para sua realidade. Então aqui a gente não tem muito histórico familiar do Etienne, mas a gente tem então esse menino pequeno recorrendo aos livros para poder enfrentar a sua própria realidade. Então o Etienne, na sua infância, ele sofreu muito bullying, então ele não tinha amigos, ele não tinha com quem conversar, então ele recorreu aos livros, nesse mundo mudo, mas que fala tão profundamente com todos nós leitores. E a partir daí, então, cresceu no Etienne um amor pelos livros, um apego também. E ele cresceu na sua vida adulta, ele sempre foi muito sozinho. Então ele tinha apenas uma funcionária ali na sua loja, mas ele vivia também afastado da cidade. E a gente tem também, então, a Thérèse. Thérèse é uma mulher muito dada à escrita, a pensamentos, a fluxo, né, de seus próprios pensamentos, a ir atrás daquilo que ela mais gosta e não daquilo que ela realmente precisa fazer no momento. Thérèse é uma mulher que ela não lida com a realidade. Ela acaba vivendo muito no mundo das fantasias ou dos sonhos, o que em certa medida, né, isso é muito bacana porque as pessoas precisam sonhar. Mas a Thérèse, ela acaba desvinculando-se então da sua realidade. Ela não enfrenta, então ela acaba recorrendo então aos seus próprios pensamentos para fugir da realidade, né, não enfrentar. E acaba que a sua própria realidade fica prejudicada, principalmente porque ela tem a sua filha, a Eva. E a Eva precisa muito dos cuidados, né, de sua mãe, da Thérèse. Só que Eva, ela não consegue ainda se manter, né, se cuidar. Então, Eva é uma menininha ainda bem pequenininha e que precisa ainda dos cuidados da mãe. E aí, essas duas mulheres, então, elas acabam se mudando para a cidade do Etienne. E em um momento, né, um período muito chuvoso, em que Thérèse não foi buscar a sua filha na escola, a filha acaba indo, então, querendo ir embora para casa, e o Etienne acaba atropelando essa menina. Essa menina, então, acaba entrando em um estado vegetativo, e Etienne acaba ficando muito frustrado pelo aquilo que ele fez, não querendo, né, foi algo ali sem querer daquele momento, né. Então, aqui nesse livro, a gente tem esse ponto, esse ápice que aconteceu no enredo da história, mas a gente ainda não sabe, né, o que aconteceu antes desse período da história, né, de todos esses personagens. A gente sabe apenas a situação em que eles estão agora. Então, esse livro procura dentro de cada leitor
a sua própria travessia. Então, inclusive, né, o nome do livro é Travessia de Eva. Então, a gente possui as próprias travessias da vida. Então, o autor, através da sua escrita, ele vai tentando mostrar para o leitor qual que foi a sua travessia, qual a travessia que o leitor teve que passar na sua vida para ser quem é hoje, ou para ter o tipo de pensamento que tem hoje, as crenças, as descrenças que possui hoje. Então aqui o nome do título, né, é A Travessia de Eva. Então cada personagem aqui teve a sua própria travessia. Inclusive, o narrador deste livro é um narrador observador. Então é aquele que observa e que vai relatando tudo o que se passa no livro, né? Os diálogos, os acontecimentos, os sentimentos e por aí vai. E o narrador foi um menino que fez bullying com o Etienne. Então ele gostava do Etienne, mas por medo do julgamento dos outros coleguinhas, ele acabava fazendo também bullying com o Etienne. Mas no fundo ele admirava bastante ele por ser um rapaz inteligente e por ser um menino que amava ler. No fundo, esse narrador gostaria muito de ser o Etienne. E aqui a gente tem então várias travessias, né? Inclusive do narrador, essa travessia de reconhecer que eu estava errado, de que eu fiz algo errado com uma pessoa muito boa, que eu tratei uma pessoa muito mal. E a gente tem aqui da Therese também, né, essa travessia de que ela era mãe e depois ela passou a ser uma mãe atípica. E de Eva quanto do Volardo, então eles acabam não vivendo mais nessa vida na Terra de Viventes. Então o enredo desse livro é um enredo que eu achei muito triste. Apesar de ter muitas passagens que falam sobre a literatura, sobre o amor pelos livros, eu achei um livro que pega no âmago, acho que de qualquer ser humano, que vai relatando um pouco, né, sobre essa questão da solidão, sobre a questão de, às vezes, mesmo acompanhado ou sem companhia, você se sentir muito triste, você se sentir muito solitário. É um livro que eu não recomendo, né, para você que, às vezes, está em um momento delicado. É um livro que você precisa ler, eu acho que com calma, degustando a leitura. E eu confesso que é um livro que mexe com os sentimentos do leitor, que mexe com os sentimentos, assim, da gente. Um livro que vai falar pra gente também sobre o amor aos livros, inclusive na página 94 diz o seguinte: todas as noites, depois de fechar a livraria, ela levava na bolsa 2 ou 3 livros que protegia com papel transparente. Lia tudo, muito rapidamente. Procurei por toda parte a felicidade, mas não a encontrei em lugar nenhum, a não ser num cantinho, com um pequeno livro. Dá também muito a entender a importância então dos laços familiares e de amizades. Aqui esses personagens principais acabavam não tendo muito a quem recorrer em momentos que estavam muito depressivos ou muito tristes. Então isso aumentava cada vez mais a insatisfação deles com a vida, a insatisfação em relação às pessoas, a propriamente viver mesmo. Então, o Peju ele vai trazer pra gente muito sobre essa questão de viver, qual o sentido de eu estar aqui, o sentido da minha vida. Então, essas questões existenciais que pode surgir dentro de cada pessoa. Na página 157, ele disse o seguinte: a cada qual seu deserto, a cada qual sua neve íntima. Vai tratar também sobre a individualidade de cada pessoa. Então, esses personagens eram personagens extremamente reservados, eram pessoas que não eram muito dadas a conversas de uma forma muito longas com estranhos, eram pessoas que, né, como eu disse, de nenhum amigos, na verdade. E aqui diz na página 84: pode-se contar tudo, menos sua própria vida. Fala a respeito disso, sobre o silêncio, né? Como o silêncio que às vezes ele é desconcertante, ele nos conserta, ele nos ajuda, ou às vezes ele mostra que algo também existe de errado. Então o silêncio, ele também é extremamente importante, ele pode ter dois indicativos, pode ser de coisas boas ou às vezes também pode indicar que algo não está legal. E o Peju ele sempre ressalta esse amor pela literatura e pela leitura do Etienne. Na página 54 diz: lentidão, luz, leitura.
uma verdadeira felicidade. Percorridos, devorados, folheados, sem eletricidade, sem telas. Enfim, pessoal, é um livro que faz nos refletir sobre o luto, sobre a solidão, solitude, sobre o vazio humano, questões existenciais, sobre o bullying, sobre a dificuldade de se enturmar na escola, de se enturmar na sociedade, na vida adulta, no trabalho, sobre a falta de conexão com as outras pessoas, que isso pode ocorrer muitas vezes, a falta de reciprocidade, né, de você conseguir, da mesma forma como você dá, você receber, de importância, né, às vezes a pessoa achar que não tem tanta importância, a Etienne Vollard achava muito disso. Então é um livro que você reflete muito sobre algumas questões que são difíceis, né, de você engolir, de você reconhecer muitas vezes em você mesmo, de você saber que às vezes existem pessoas também que passam por isso. Enfim, pessoal, é um livro que eu gostei bastante de ter feito a leitura, principalmente pelo fato do Etienne ser um verdadeiro bibliófilo. E é isso, eu gostei bastante, eu não sei se vocês já conheciam esse livro, conheciam esse autor, pra mim é um autor muito novo, um autor francês, acho que é o primeiro livro que eu leio de autor francês, na verdade, tá sendo quase que o segundo, né, porque este aqui, A Pequena Fadette, de George Sand, acho que ela é francesa também, foi um dos meus primeiros, só falta finalizar. Mas enfim, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, desse vídeo resenha, e falem aqui embaixo pra mim quais aspectos mais interessantes você achou da obra que eu comentei aqui, e se você já leu ou se você gostaria de fazer a leitura desse livro. Vou deixar o link desse livro aqui embaixo, caso você queira estar adquirindo ele. A gente se vê então no nosso próximo vídeo, que eu vou conversar sobre outro livro.